Muito bem, a nossa coluna de sábado sempre é em vídeo, né? E geralmente a gente tem algum entrevistado. E hoje a gente tem aqui o prazer de estar recebendo o ex-prefeito Beto Faria, do MDB, conversando com a gente sobre a eleição de 2024, os preparos dos partidos, né? O MDB, o partido do ex-prefeito Beto Faria, também está aí se colocando como um dos protagonistas, se alinhando como um dos protagonistas nesse jogo político. E eu começo saudando o Beto e fazendo uma pergunta já bastante direta. O ex-deputado Aguiar esteve aqui dias atrás e ele disse assim: estou de volta ao jogo político. Como a gente teve um hiato aí de Beto Faria no jogo político, dá para dizer também que Beto Faria está de volta ao jogo político, Beto? Seja bem-vindo. Tá, bom dia, né, Ednei? Bom dia a todos os telespectadores aí do jornal. É um prazer estar aqui contigo, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Na verdade, a gente nunca saiu do jogo político, né, da atividade política, né? Nós que convivemos já há muito tempo uma história política a nível de família, uma história política a nível de mandatos que a comunidade de Caminha sempre me forneceu, né? E a gente sempre atuou na atividade política desde o fim das eleições de 2016, sempre participando desse processo político. Estivemos na eleição de 2020, junto com a candidata Norma e o Paulinho, né, o professor Paulo como candidato a vice-prefeito. Depois, na eleição suplementar, juntamente com o Wilson e o Dr. Ivan, na candidatura, sempre militando no partido, sempre atuando no partido, né? Então, desde aquele período a gente permanece, né, atuando e por gostar dessa questão e achar que é pela política que se resolvem muitas situações, né? As pessoas criminalizam muitas vezes a política, criminalizam o político, mas acabam sendo comandadas ou as ações das vidas das pessoas acabam tendo muita influência da política. Então é importante a participação de todos, estarmos sempre atuantes, né, dentro desse processo. E me coloco dentro dessa mesma condição. Claro, né? Acho que a gente tem que pontuar aí essa questão de voltar ou não para o jogo político. De fato, né? Você esteve muito mais nos bastidores ao longo desses últimos anos, desde que você deixou a prefeitura, né? Apoiando a Norma, apoiando o Paulinho, trabalhando realmente nos bastidores, né? Do partido e da política como um todo, né? Perfeito. Eu saí após, né, ter sido prefeito. O governador Raimando Colombo me convidou para mim atuar em razão do êxito da nossa administração. Me convidou para mim atuar junto à Secretaria da Administração do Estado, né, após daí a posse do Dr. Eduardo Moreira como governador de Santa Catarina, me convidou para que eu atuasse a nível da SIDASC, que é a Companhia, né, de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, muito importante, que é uma situação de renome internacional, né, onde nós pudemos atuar administrativamente, mas também com um cunho político em razão da atividade política a nível do MDB e tal, né? E também a nível de partido, né, comentando, fazendo parte do diretório estadual do partido, sempre na executiva do diretório municipal, a gente sempre atuou, mas não como candidato, né, Ednei, mas sim Mas, Beto, dá pra gente falar que o MDB mudou muito desde que você deixou a prefeitura, né? A gente tem aí a saída do Leoberto, de quem você foi vice, a gente tem agora a saída da Zenilda Lemos, a gente tem uma transformação dentro do partido, né? Tanto é que ele chegou em alguns momentos, a ser colocado como coadjuvante dentro do jogo político. Como é que você observa essas mudanças que o MDB teve nesses últimos tempos, aí, desde que você saiu da prefeitura especificamente? O MDB, por ser um partido mais antigo e por ser o gigante que é, né, tem muitas alterações, né? E isso é da vida partidária, é da atividade política. E sempre respeitando, né, os companheiros que participaram, que ajudaram a construir essa história, né, mas esse é um ciclo que ocorre normalmente dentro da atividade política e principalmente dentro do MDB. Partidos que não têm história não apresentam esse tipo de coisa, porque eles não têm história, não têm o que contar anteriormente nesse processo, né? Então eu vejo como uma naturalidade dentro dessa condição essa movimentação. E o MDB, historicamente, é um celeiro de lideranças políticas, né? Tanto né, a própria situação do ex-prefeito Leoberto, a própria situação da vereadora Zenilda, demais companheiros, tem o ex-vereador Paulo Basílio, que é o nosso presidente,
o ex-vice-prefeito Wilson Pereira, a vereadora Tatiane, tantos ex-vereadores que fazem parte do partido, né? Então essa é uma questão da história do partido. Mas eu falo eu tenho falado nas nossas reuniões, Ednei, com muita tranquilidade, uma condição, esses são ciclos que ocorrem na política. Eu me recordo em 2002, 2003, por aí. O Luiz Henrique da Silveira, nosso grande governador, senador, né, saudoso Luiz Henrique da Silveira, era prefeito de Joinville. E eu era vereador, eu era vereador na Câmara de Vereadores. E ele entrou em contato conosco, que ele queria vir a Canoinhas, ele estava com planos de renunciar à prefeitura de Joinville e estava fazendo visitas no estado, né, dizendo nessa condição de ele pleiteava ser candidato a governador. Naquela oportunidade, o governador ele entrou em contato conosco, com a nossa bancada do MDB. Chegamos na Câmara, nós estávamos em 5, 6 pessoas. Não conseguimos reunir mais gente, né? E em razão daquela situação, depois ele renunciou à prefeitura de Joinville, ganhou o governo do estado, renunciou ao governo do estado, ganhou novamente, ganhou senador, né? Então entra numa trajetória fantástica. Então, isso faz parte da política. Geralmente, quando você tem numa situação, quando você está na atividade, exercendo, quando o partido está à frente de uma prefeitura, do governo do estado, acaba vindo mais lideranças. A partir do momento que já não tem essa condição de realização por parte de integrantes do partido, acaba afastando um pouco de pessoas. Mas isso é um ciclo, é uma condição natural e que a gente entende que né? Você está usando de palavras bastante suaves para falar de uma massa aí que vai se movimentando conforme o vento, né? Não é o caso, né? Não é o caso do Leoberto, não é o caso da Zenilda. Eles são históricos no partido. Né? O Leoberto ajudou a construir o nosso partido. Por que ele não ficou no partido? A informação que eu tenho é que você me falou agora, que escreveu na coluna, que ele não está no partido. Eu, pelo menos até a semana passada, membro, consta como... Ele pode continuar no MDB mesmo estando com seu título eleitoral em Papanduva, né? Ele é uma grande liderança, o MDB deve muito a ele. Eu, pessoalmente, a Canoinhas deve muito à situação, em função do exercício, da dedicação, do esforço, do comprometimento da pessoa séria que ele é. Né? Então, mesmo que ele saia do partido, vai continuar sendo uma grande liderança nossa, né? Em função dos relevantes serviços que ele prestou e a amizade que ele tem com todos os integrantes do MDB. Né? A pergunta que não quer calar é que a gente não ouviu ainda você falar publicamente, né? Pelo menos no meio de comunicação. Beto Faria é candidato a prefeito neste ano em Canoinhas ou é pré-candidato, que não podemos falar em candidatura oficial? Existe a pré-candidatura. Né? O que eu comento, e também nas conversas que a gente tem, porque quando eu falo uma coisa eu gosto depois de cumprir. Né? Eu tenho a disposição em ser candidato. Tá? Essa disponibilidade existe. Dentro de um acordo familiar, dessa condição, né, está definida dentro dessa disponibilidade. Né? Agora, tudo vai depender que cenário que vai ocorrer, que condições que vão acontecer, né, para daqui para frente se construir um projeto nesse sentido. Mas a gente tem trabalhado dentro dessa condição de disponibilidade e tentar agregar, né, condições que sejam benéficas num processo administrativo, principalmente no processo administrativo, depois em razão do procedimento eleitoral. Nesse sentido, eu já vi vocês se reunindo com o PSD, já tem ventilado a história do William Godoy ser candidato a vice, com republicanos, que são partidos que formariam uma base para indicar um vice para fazer a sua campanha. Isso existe realmente mais concretizado ou é só conversação? Não, tem muita conversação, acho que é um momento... A pré-eleição, né, é um momento de muita conversa, né, com todos os partidos. A gente tem conversado, antes de se conversar com o partido, a gente tem conversado muito com lideranças, com pessoas. Né. Eu vou na padaria onde eu compro pão, enquanto a turma na fila me questionam, como é que é? Vou encarar, vou estar nesse processo. Vou no supermercado, o açougueiro do supermercado me cobra, como é que tá? Estamos indo, né? De 2 ou 3 mercados que eu vou, os 3 açougueiros me cobram isso, né? Então a gente encontra as pessoas na rua,
A gente tem conversado nessa condição, a gente tem sentido essa condição por parte de alguns segmentos da comunidade, da importância de ter uma opção, né, mais uma opção aí no processo eleitoral de Canoinhas. Além da questão popular, a questão de lideranças empresariais, lideranças de produtores rurais, né, de lideranças comunitárias, têm comentado nessa condição. Então a gente tem conversado numa condição assim, bem tranquila, bem transparente, né, e com diversos partidos políticos que também têm demonstrado a intenção de participar de um projeto importante para a comunidade. Mas dá para dizer que PSD e republicanos são os que vocês mais estão Sim, próximos. Não, estamos próximos de muita gente, inclusive do PSD e do Republicano. Quem mais que você pode falar de partido? Não, de partidos políticos tinha também a condição do PSDB, né? O Célio estava no PSDB, conversei também com o deputado Aguiar recentemente, né? Então, diversas lideranças têm lideranças de muitos partidos que oficialmente não fazem parte, não fariam parte de um procedimento, de um processo alheio à atual administração, mas integrantes do partido também têm manifestado interesse de construir um projeto conjunto. É muito importante, Ednei, de se falar, eu vi algumas entrevistas suas, que você realizou com algumas pessoas aqui, e para deixar bem claro, né? Você me conhece, sabe que eu não gosto de conflito, não gosto de polêmica, né? E eu tenho falado muito nas conversas que a gente tem tido, o nosso projeto não é um projeto contra ninguém. Tá? Não existe frente contra alguém, contra qualquer pessoa, não existe nada disso. Tá? É um equívoco trabalhar nessa linha. O nosso projeto, em se construindo um projeto, em se concretizando essa condição, é um projeto a favor da comunidade. Não tem nada contra ninguém, todas as linhas, né, políticas aí que estejam interessados em melhorar a condição da nossa terra, da nossa cidade, da nossa gente, estão... Né, é um projeto alternativo, podemos dizer. Exatamente. E com todo respeito à própria prefeita, à própria administração, né, com uma condição assim, bem tranquila, bem calma. Esse é o meu modus operandi, trabalhar dentro dessa linha. Né? Agora, Beto, a gente falou do PSD, o William Godoy é um nome plausível para ser o candidato a seu vice? O próprio William se manifestou, eu vou citar alguns nomes de liderança, pode ser que eu esqueça alguns nomes, e daí acaba me penalizando. Sim, mas os que você vai lembrar mais são os que estão mais próximos. Várias pessoas com condições, em eu sendo candidato. Tá? E o MDB não abriria a mão da cabeça de chapa. Não, nas conversas que a gente tem, também não é... Não está na mesa isso. Não está na mesa isso. Antes de concluir essa fala, eu queria falar o seguinte. Eu estou falando em nome do Beto Faria. Sim. Não estou falando em nome do MDB. Precisa passar por uma convenção, tudo mais. Em nome do MDB, quem fala é o presidente do partido, o professor Paulo Basílio. Em nome do MDB regional, quem fala é o ex-vice-prefeito Vilso Pereira, que é o coordenador regional. Mas, em nome da bancada do MDB, quem fala é a vereadora Tati Carvalho. O que o senhor fala aqui está acertado com a direção do partido. Né? Mas eu estou emitindo a minha opinião, né? E com respeito às demais lideranças do partido, até porque as próprias lideranças do partido estão dentro de um projeto dizendo da necessidade de estar dentro dessa condição. E não é um impeditivo dentro de um projeto de reerguer Canoinhas, de reconstruir Canoinhas, que o MDB seja cabeça de chapa. Tá? Eu tenho deixado muito claro nessa condição. E não é impeditivo o meu nome. Tá? É a condição de se construir um projeto baseado em alicerce de credibilidade, de ética, de trabalho, de comprometimento, de exercício. Então não tem nada fechado com ninguém. Não tem nada fechado com ninguém. E nem muito próximo de fechar. E eu quero voltar àquela condição dos novos que eu comecei a falar e acabei não falando. Godoy. Respeitar que
todos os nomes têm condições, pessoas com condições administrativas, intelectuais, Sim, com capacidade. mas deixa eu entender quem que está próximo de vocês. Eu falei do Godoy, quem mais? Manifestou interesse Sim. de correr junto conosco, né? O próprio William, dentro do PSD, mas no PSD também tem a figura do vereador Vilmar Sudowski, que também manifestou o interesse em razão também da densidade eleitoral que ele tem, do bairro, da vivência, da experiência administrativa. Parece que ele não quer mais ir a vereador também, né? Também se colocou à disposição 2 nomes excepcionais, de qualidade, né? Dentro do Republicanos, o ex-vereador Célio Galeski, que um histórico muito grande no aspecto comunitário, no aspecto do interior como produtor rural, também numa condição muito importante, né? Dentro do próprio partido, né? Eu elenco diversos nomes com condições tranquilas de fazer parte de um projeto, ou numa chapa comigo, ou encabeçando uma chapa, ou estando numa outra chapa com uma outra liderança. Você falou do PSDB? Não. Do MDB? Sim, do MDB, mas que falou do PSDB, eu lembrei do deputado Guiar. É possível fazer uma... O deputado Guiar, eu estive conversando com ele esses dias, né? Ele disse que teria algum interesse em estar dentro de um projeto, não como candidato, né? Mas estaria dentro do projeto, né? Dentro dessa condição. Ele que tem um trabalho relevante, construído regionalmente na comunidade, né? Seria um apoio importante dentro desse processo. A nível de MDB, eu queria destacar diversos nomes que se mostraram, que se colocaram à disposição a fazer parte de uma chapa comigo ou com uma outra chapa que viesse a ocorrer. Tem, então, o presidente do partido, ex-vereador, professor Paulo Basílio. O ex-vice-prefeito, sempre vice-prefeito, Vilso Pereira, um amigo, companheiro dedicado. A vereadora Tati Carvalho. E também quem se colocou numa condição bem importante a nível de partido, dentro de uma condição importante, foi o ex-vereador Juca Clempos, de uma história muito bonita do seu pai, do seu José João Clempos, um trabalho ético de muitos anos, né? O Juca também, Beto, dentro de uma condição e se construindo, também estaria parceiro dentro de um processo, não necessariamente posso ser candidato, né? Pré-candidato a vice-prefeito. Então, várias lideranças a nível de partido, de demais partidos, têm comentado dentro dessa condição. Então, eu acho que é lógico, daqui para frente vai começar a se falar em nomes, né, Ednei? Mas a gente tem tentado construir sem personificar, né? Falando mais em proposta naquilo que a gente quer realmente. Vocês conversaram com progressistas dias atrás, mas acho que isso não avança porque eles têm cargos hoje no governo da Juliana, né? O Ivan, né, o doutor Ivan, também conversei com o doutor Ivan esses dias atrás. O doutor Ivan é uma pessoa de minha confiança, trabalhou comigo na prefeitura, foi meu assessor jurídico, é um cara, corremos junto na eleição passada, né, uma pessoa também com muita capacidade, né, mas não manifestou interesse também em decorrer, mas também não disse que não. Então vão ocorrer muitas conversações, né, daqui para frente para tentar se construir essa condição. Falando nisso, Beto, você falou até ali, eu estou na fila do panificador, alguém vem me abordar, fala sobre o meu governo e tudo mais, né? E já que a gente está falando de panificadora, você teve esse encontro com o Ivan na panificadora, que hoje é tipo um escritório do Beto Passos. É uma coincidência ou vocês tinham alguma coisa ali? Não. Quem marcou o encontro foi o doutor Ivan. Sim, isso ele me falou. Né? Foi o doutor Ivan... entrou em contato comigo através do... Mas você sabe que essa panificadora é usada como uma espécie de escritório do Beto Passos? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Mas já que você está falando do Beto Passos, existe alguma possibilidade? Porque os comentários que saem, fulano está lá com o MDB, parece que estão conversando com o Beto Passos, parece que não sei quem está conversando com o Beto Passos. E o MDB tem um histórico de oposição ao PSD, que não é mais o partido do Beto, eles expulsaram o Beto Passos, né? Mas eu acho que é importante essa entrevista aqui para a gente esclarecer de uma vez por todas. Existe alguma possibilidade do MDB contar com um apoio informal, porque nem pode ser formal, porque ele não pode se envolver com política, dado o acordo de colaboração premiado que ele assinou com o Ministério Público? Existe alguma possibilidade da sua candidatura ou de qualquer pessoa dentro do MDB ter apoio de Beto Passos? É importante essa questão, né, Ednei, até para deixar bem claro, e ainda que você falou histórico, né? Então vamos falar do histórico um pouquinho, né? O nosso presidente, Paulo Basílio, fala sempre o seguinte, né? O MDB sempre esteve do lado certo da história. Tá?
Então vamos falar do histórico. Quem perdeu a eleição? Quem perdeu a eleição? Né? Para o Beto, que é do PSD, que é do 55, e para o PIC, que é do PL, que é do 22, quem perdeu a eleição fui eu e o Wilson Pereira. Né? Nós perdemos a eleição e a gente comentava tudo que aconteceu. Eu imagino que muita coisa que aconteceu de lá para cá são resquícios da eleição de 2016, são consequências das eleições de 2016. Então, quem perdeu aquela eleição fui eu e o Wilson. Né? Dentro de uma condição de um trabalho que a gente estava encaminhando, e a gente respeita o posicionamento da comunidade, respeita o posicionamento do eleitor, mas quem direcionou essa questão foi a democracia, foi a eleição que direcionou. Né? Então, eu não corri junto com o Beto Passos, não participei do governo do Beto Passos, né? Não tive cargo comissionado no governo do Beto, não tive nada, não tive influência nenhuma no governo dele, tanto do Beto quanto do PIC, que era um governo de 4 mãos, né? Comandado tanto pelo prefeito quanto pelo vice-prefeito. Né? Então, para deixar bem clara essa situação, né? O MDB tem uma proposta, está dentro de um projeto. Nos partidos, né? Então não seria... em todos os partidos existem pessoas com condutas que nunca cometeram nenhum ato ilícito e tal, né? Em todos os partidos acontece isso. Então seria muito leviano de minha parte, né? Ou de alguém dizer que se você está com o PL, você está com o PIC. Não, o PL não é formado pelo PIC. Né? Se você está com o PSD, você está com o Beto Passos. Não é nada disso. Então, o PSD, pelo menos publicamente, rejeita o Beto. Exatamente. Né? Então é uma condição bem tranquila. Eu tenho um conhecido meu, um amigo meu, que encontrei esses dias na rua, né? Diz, ô Beto, você é candidato? Não sei. Existe essa possibilidade de eu ser candidato e tal. Mas é sério que o Beto Pique votou no MDB? Eu falei, cara, quem perdeu a eleição para eles fui eu. Né? Mas não é nem essa questão. A questão é eles podem ter alguma influência, o Beto Passos principalmente, né? Porque é isso que a gente ouve por aí. Pode vir a ter uma influência. Eu não tenho tido contato com o Beto Passos. O partido também não tem tido. Não. Você tem o MDB? O MDB? Não tem. Não existe essa possibilidade de ele ter alguma... De ter uma coligação, eu digo uma interferência, uma ajuda, para depois ganhar algum cargo na prefeitura? Não. O que eu imagino que deva acontecer? Né? O que eu imagino que ele deve ter um título de eleitor, né? E no título de eleitor ele vai votar em alguém, não sei em quem que ele vai votar. Né? Então é dentro dessa condição que é o único contato que poderia ter. É inerente à questão democrática, é inerente à questão pessoal dele. Né? E uma condição bem tranquila. Né? Eu não sei exatamente se foi ele, mas alguém dentro daqueles acordos de colaboração premiada da Pater Filho, eu creio que não foi ele não, foi o pessoal do coletivo, chegou a dizer, a gente pagava propina também lá no governo do MDB, você foi depor, inclusive, né? Sobre isso, ainda é um problema para vocês, é importante também a gente esclarecer essa questão. E é importante para esclarecer. Eu, em momento algum, né, até quando você escreveu sobre isso, você sabe que eu não sou de retrucar, e acaba ficando, né? Eu, em momento algum, no meu depoimento, falei sobre o coletivo Santa Cruz de Ney. Depoimento ao qual eu fui convocado... Sim, como testemunha. Não, como testemunha pela defesa do ex-vice-prefeito. Não foi a justiça que me convocou. Sim. Entendeu? Então foi dentro dessa condição... Não houve indiciamento nenhum com relação Não houve indiciamento, até porque um trabalho sério, transparente, né? Então dentro de uma condição bem tranquila. Nunca teve essa condição. E para deixar bem claro para a população, quem perdeu a eleição para o Beto, para o PIC, foi o Beto Faria e o Wilson Pereira. Eu só acho essa tua argumentação, porque a gente já viu várias situações de pessoas que perderam a eleição e depois estavam juntas, né? Então eu vejo uma certa fragilidade nisso. Por isso que eu acho importante dizer, se realmente não vai ter, né, uma participação dele não, confirmo que não vai ter. Não estou também aqui bancando o juiz do Beto, né? Eu estou só tentando entender E eles têm a condição deles se defenderem na justiça. O processo ainda está correndo. Exatamente. Né? Mas não tem conversa nenhuma, não tem... Até porque não teria nada de iniciativa minha nesse sentido, entende? Não tem nada disso, pode...
Né? O PT é uma opção para vocês? Ou há um exemplo, por exemplo, da prefeita que, ao que tudo indica, rechaça o partido, já que fez vários ataques a ações do PT? Enfim. Uma condição bem tranquila. Eu quero que os eleitores da Simone Tebet, os eleitores do presidente Lula, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, né, votem numa condição boa para Canoinhas. Tá? Independente em quais partidos eles estão, independente em quais presidentes eles votaram, os eleitores do Ciro Gomes também, né, votem numa condição para a gente resolver aquilo que está acontecendo na frente da nossa casa. Né? A rua que está ruim, o problema de medicação, a valorização do nosso profissional da educação, questão da valorização da educação. Né? Então, eu quero que todos, né, de preferência, o maior número de eleitores, tanto no PL, quanto no PT, quanto do MDB, quanto do PSD e tal, entendam a proposta, né, que a nossa... Como eu falei, eu estaria num jogo, num processo, né, não contra ninguém, né? A favor, porque o que acontece, Dinei? A nossa Canoinhas sofreu muito, está sofrendo muito, e ainda vai ter um tempo para se recuperar de todo esse procedimento. Muito problema de gestão que tem que ser recuperado, né? E nós precisamos de todos os partidos políticos, de todas as lideranças, sejam comunitárias, empresariais, produtoras, né, religiosas, né, para a gente nos unir e para criar um corpo para poder resolver as situações do município. Você falou em projeto alternativo ao da prefeita e não oposição, enfim, mas vou te fazer duas perguntas só para a gente entender as opiniões do Beto Faria com relação às ações da prefeita. A primeira questão que eu queria perguntar é sobre esse empréstimo que vai para 40 milhões, agora 10 milhões do Bradesco e 30 milhões do Banco do Brasil. Beto Faria, prefeito, neste momento, faria esse empréstimo? Pediria esse empréstimo? Eu não posso dizer porque eu não estou no governo. Sim, né? Você está acompanhando. O que eu posso dizer dentro dessa comissão? Você tendo recurso não quer dizer que você tenha que gastar todo o recurso. Tá? E a palavra gastar não se aplica nessa questão. Nós temos que ter competência, critério, prioridade em fazer ações de investimento. Tá? Que só se faz com empréstimo porque você tem dinheiro só para pagar. Não é só se faz com empréstimo, nós já chegamos a usar quase 20% do orçamento em ações de investimento. Aí a gestão. Né? Então, historicamente, o Canoinhas investia 3%, 4% do seu orçamento em ações de investimento, nós chegamos a investir 20%. Então, por isso que foi um trabalho realizador e exitoso na época. Né? Mas você fez empréstimo também, né? Fiz empréstimo também. Tá? Dentro de uma condição tranquila e deixei dinheiro em caixa para que os nossos sucessores pudessem trabalhar. Então, você não vê problema em fazer empréstimo se a questão é... Se você tiver critério. Sim. Né? Investir de forma correta. Né? Em obras, em ações que sejam permanentes. Eu vou fazer um exemplo que você vai entender bem, não quero ser mal interpretado. Tá. Você vai conseguir um empréstimo. Eu vou pegar um empréstimo para comprar um sofá ou para construir minha casa, para construir minha sala. Né? Eu tenho que ter prioridade naquilo que eu vou fazer. Vale a pena eu pegar um empréstimo para eu construir minha casa, para mim construir minha sala. Vale a pena eu pegar um empréstimo para mim fazer uma ação de pavimentação de rua que aquilo no futuro vai economizar em função de eu não precisar fazer manutenção na rua, diminuir a manutenção daquela rua. Né? Então, vou fazer empréstimo para empregar em ações de caráter permanente. É lógico que o empréstimo não pode ser usado para custeio, mas dentro de ações que são permitidas no empréstimo, você pode fazer empréstimos de coisas que são bens permanentes, mas pouco duráveis, vamos dizer. Né? Então, faço empréstimo para ações de investimento, para equipamentos que vão gerar mais riqueza, mais geração de renda, mais economia para o futuro. Vários equipamentos para melhorar a malha viária, para fazer pavimentação, né? Britador, coisa e tal. Então, nesse sentido, é uma condição. Né? Agora, fica difícil eu fazer um empréstimo para mim comprar a mesa, entendeu? Isso não é uma prioridade. Isso aqui é importante, é prioridade. Só que isso tem que sair do custeio. Sim. É a mesma coisa que eu for no supermercado, fazer a compra do meu rancho e pagar com cartão de crédito em 2 vezes. Tá.
Né? Vai chegar no final do mês, vai fazer outra compra. eu vou fazer outra compra, vai chegar lá na frente, eu não vou conseguir pagar. E a questão do empréstimo, o próprio nome diz, o próprio nome já fala, empréstimo. Isso, alguém vai pagar a conta? E com juros. E com juros. Então é uma condição assim bem... A outra questão que eu queria entender também teu posicionamento com relação à prefeita é, quando você foi prefeito, quando o Alberto foi prefeito, eu não me recordo de nenhum momento em que pauta de costumes entrou na administração pública municipal, mas de uns tempos para cá isso vem sendo cada vez mais comum, né, por conta da polarização, direita e esquerda e tudo mais. E diante disso, eu queria saber a tua opinião, o que você faria se fosse prefeito diante de uma denúncia de uma vereadora, né, inclusive do MDB, apontando que livros de educação sexual estariam em escolas, em uma biblioteca pública a alcance de crianças. Queria saber a tua opinião. Você faria a mesma atitude que a prefeita fez? Jogar no lixo? Eu não quero condenar... Sim, mas até eu quero saber o que o Beto faria. Eu respeito ela, nunca me fez mal, não quero que sempre me tratou com educação. Mas não me interprete mal, não quero que você critique a prefeita, eu quero saber o que você faria diante dessa denúncia. Não, eu não faria. Não jogaria o livro, assim, eu imagino porque também. O que acontece? Mas o que você faria? Porque a gente vive numa cidade extremamente conservadora. Quando você vai no supermercado, e vai com o teu filhinho, com a tua filhinha, com a tua netinha no carrinho do supermercado, você passa na frente do uísque. Passa na frente do vinho. Né? Sim. Tá? Vai deixar Só que a criança não tem acesso a isso. Né? Então, pelo que eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, não vi em loco, né? As condições... você tem uma estante de leitura para adulto, tem uma estante de leitura para adolescente. Né? Então, você se direciona àquela condição e você tem que monitorar esse processo. Vocês são jovens, vocês não vão lembrar. Antigamente existiam as videolocadoras. Sim. Não, mas eu sou da tempo da época das videolocadoras. Né? Então, a gente chegava final de semana, chegava na quarta-feira, tal, tinha a possibilidade de você comprar, de você alugar uma fita de videocassete, levar para casa para poder colocar no aparelho de videocassete e assistir o filme durante o final de semana. Né? Fazer uma pipoca, coisa e tal com a família. Se é da locadora, você tinha lá um espaço destinado para filmes infantis, outro espaço para filmes adultos e outros que eram fechados, que tinham acesso, que eram cenas mais... pornografia. Né? Então, o que acontece? O dono da videolocadora também monitorava isso. Se você deixar uma criança entrar lá, deixasse entrar lá, ele era penalizado. É a mesma coisa que o dono de um restaurante, de um bar, vender uma carteira de cigarro ou uma bebida alcoólica para uma criança. Resumidamente, você cuidaria para que isso não fosse acessado ao processo. Né? Seria essa a tua resposta, vamos dizer assim. Estamos cuidando para que isso não esteja à disposição, de uma porque criança. É uma falha. Né? Tem que estar monitorado. Você não pode deixar tudo junto aqui e a criança vem, opa, aqui tem isso, tem aquilo. Acredito que não é assim. Acredito que a coisa estava organizada. Sim. Né? Então não deveria, acho que não ficaria muito legal ter tido toda essa repercussão dentro desse processo. Não teria, né, se não tivesse atitude, provavelmente, imagino eu. Né? A gente não sabe que a rede social é um bicho de sete cabeças que a gente nunca imagina até onde vai parar. Mas certamente você, sendo prefeito, seria cobrado. Né, uma atitude e cobraria do meu servidor lá, eu iria lá ver como é que está isso. Ia tirar uma foto de como que está. Não, isso aqui precisa de uma pessoa de 2 metros de altura para ter acesso. Né? Então, demonstraria da forma que estava. Não está de forma correta? Então vamos organizar isso para deixar de forma correta, organizada. Né? Certo. O papo está muito bom, Beto, mas a gente tem que encerrar. Queria agradecer muito a tua presença aqui, esperar contar com a tua presença outras vezes também, né? E certamente a gente vai voltar a se falar muito, afinal de contas, o período eleitoral está só começando, né? Eu que agradeço, né, Ednei, a oportunidade, né, de estar aqui, até para esclarecer algumas condições e dizer que a gente está construindo aí um processo importante, sempre pensando aí na reconstrução da nossa comunidade, na melhoria da nossa comunidade. Muito obrigado. Tá bom? E a gente se vê na próxima. Até mais. Okay.